o futuro da remoção de carbono passa por uma tecnologia inovadora que promete revolucionar a agricultura e também contribuir para a sustentabilidade global. O intemperismo acelerado de rochas. Uma startup que atua entre Brasil e Estados Unidos acaba de captar 53 milhões para expandir a solução, que combina ciência, tecnologia e preservação ambiental. Para entender mais sobre essa inovação, eu converso com o João Pedro Puti Dias, engenheiro agrônomo e especialista em práticas sustentáveis no setor. Doutor João, o que é exatamente o interperismo acelerado de rochas e como essa tecnologia contribui para a captura de carbono e melhoria dos solos agrícolas? Seja bem-vindo. Primeiro, nós estamos vivendo um problema sério, ou seja, nós estamos entupindo a atmosfera cada vez mais com gases de efeito estufa. Esse ano, 2024, vai ser o ano mais quente já mensurado pela meteorologia, e também a questão do aumento da emissão de gases de efeito estufa. Vai alguma coisa para volta de 42 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Isso está provocando um aumento na concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos 130, 140 partes por milhão desses gases. Hoje, nós estamos a 420 partes por milhão. Ou seja, a gente aumentou mais de 3 vezes a quantidade de gases de efeito estufa. A maior parte dos cientistas acredita que isso é responsável pela mudança climática. Existem alguns que questionam, mas a maior parte fala que isso é responsável. Então, nós temos um problema. Nós estamos emitindo mais, então nós temos a obrigação de achar alternativas, pelo menos para sequestrar um pouco desse carbono que está na atmosfera. Fazer voltar aquela proporção. Nós tínhamos antes 3/4 do carbono no planeta no solo, 1/4 na atmosfera. Agora nós estamos botando mais na atmosfera e diminuindo no solo. Então, esse é o X da questão. No caso dessa startup, ela está usando o quê? Está usando remineralizadores. São produtos oriundos da moagem de rochas basálticas. Quando você tem pedreiras em todo o território nacional, a sua grande maioria usam rocha basáltica. O basalto foi que formou os solos bons do norte do Rio Grande do Sul, do norte do Paraná, de São Paulo. Os solos bons foram formados pela intemperização dessas rochas basálticas. Só que isso foi milhões de anos, não foi de um dia para a noite. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando essa rocha, moendo finamente ela e aplicando no solo. O que acontece? Quando vem a chuva, ela carrega gás de CO2 junto com a água. Esse CO2 reage com essas rochas basálticas, que tem cálcio, tem silício, tem magnésio, tem uma série, e formam carbonatos. Esses carbonatos, o que é? É um carbono que foi sequestrado da atmosfera. Então, soma-se isso. Então, esses remineralizadores, o Brasil começou a usar cientificamente eles há uns 7, 8 anos atrás. Hoje, nós temos mais de 5 milhões de hectares no Brasil usando remineralizadores. Por quê? Porque é um produto barato, está na região, ele tem um efeito muito grande, porque tem um pouco de potássio, um pouquinho de fósforo, bastante cálcio, bastante magnésio, bastante silício, ou seja, você tem vários nutrientes que são importantes para as plantas, seja forrageira, seja culturas anuais. Nós temos hoje mais de uns 70, 80 milhões de hectares de pastagem degradada. Na sua grande maioria, são solos que têm baixo teor de argila, 12, 15% de argila. A hora que eu coloco esses remineralizadores no solo, eu estou melhorando a questão química, eu estou colocando nutrientes no solo, eu estou melhorando a questão física, porque eles vão reagir com as partículas, vão formar a estrutura, vão melhorar um pouquinho a estrutura do solo, eles vão desenvolver plantas mais resistentes, plantas com mais raízes. Isso tudo vai ajudar o quê? Vai ajudar a evitar a erosão, a aumentar a infiltração de água, melhorar o lençol freático, aumentar a produção. Então, quando eu atuo dessa maneira, e essa startup fez isso, eu estou, na realidade, gerando crédito de carbono. Eu estou gerando crédito porque eu sequestrei o carbono que está na atmosfera e botei no solo, que é o caminho natural, mais lógico que existe. Então, essa experiência, se ela for multiplicada, ela poderá resultar num volume significativo de carbono retido. E aí nós atuamos em 2 grandes inseguranças que vivemos no momento: insegurança climática e insegurança alimentar. Por quê?
A hora que que eu recupero uma pastagem, ao invés de eu ter um animal pronto para o abate com 4 anos, eu tenho com 2 anos e meio. Então, esse 2 anos e meio, eu quase reduzo a metade a possível emissão de metano dele. Então, eu estou ajudando a diminuir a emissão de metano. Eu estou ajudando a aumentar a produção de alimentos. Ou seja, é um somatório de ações extremamente positivas, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista ambiental. Doutor João Pedro, e como você enxerga o papel do Brasil na escalabilidade dessa solução e como os agricultores eles devem reagir a essa proposta? Quando a gente escuta os líderes mundiais falarem o que nós temos que fazer nos próximos 20 anos, nós lembramos que o Brasil faz isso há 20 anos já. Ou seja, hoje o Brasil é um dos países que mais está usando insumos naturais, está mais usando produtos biológicos. Tudo isso é um somatório no sentido de fazer uma agricultura, uma agropecuária regenerativa, ou seja, você fazer alguma coisa que você una a questão ambiental com a questão econômica e com a questão da produção de alimentos. Então, o Brasil está fazendo isso. Quanto mais nós transformarmos essas pastagens que estão hoje degradadas em áreas, hoje elas são emissoras líquidas de carbono, ao passo de se eu transformar ela numa pastagem forte, vigorosa, que produz alimento, que produza carne, leite, etc., eu estou produzindo alimentos e eu estou sequestrando carbono. Porque eu tenho condições de produzir uma massa verde por hectare ano, 10, 12 toneladas de matéria seca. Essa matéria seca, o que ele é? É carbono retido. Se eu tenho 10, 12 em cima no solo, eu tenho 70% disso na raiz. O que é essa raiz? Viva ou que ela morre? É carbono sequestrado. Então, isso tem um papel muito importante nessa mudança de protocolos daqui para frente. Você produzir de maneira que você una as questões ambiental, econômica e social. Então, nós temos condição de fazer isso. O Brasil nós temos que, agora, ampliar a difusão disso. Esse nosso comentário é um exemplo pequeno, mas é um exemplo de que a gente pode criar, sensibilizar as pessoas a pensarem a respeito disso. Outra coisa, mais empresas entraram no processo. Esses recursos que se falam, trilhões de dólares que não aparecem, só se fala nos trilhões de dólares, parte disso poderia vir para fazer esse trabalho, como está fazendo essa empresa. Ou seja, criando condições para você melhorar a produção agrícola, melhorar as condições do solo e sequestrar carbono. Certo. E além da parceria com a Embrapa, a startup também trabalha com grandes players globais como Google e Microsoft. Como essas colaborações elas podem vir a ajudar a consolidar o Brasil como um líder no mercado de remoção de carbono? Eu acho que o fato de passar no Congresso essa questão da normatização da questão do carbono é um passo importante. Ou seja, o Brasil tem hoje uma legislação que permite você mensurar e fazer. O que nós precisamos entrar é mais empresas entrar, e especialmente a Embrapa, no sentido de fazer parceria com certificadoras internacionais para, olha, se eu pegar uma área que está degradada, o que acontece nela na hora que eu aplicar um remineralizadores? O que acontece nela a hora que eu aplicar um fosfato natural reativo? Ou um silicato de potássio como fonte de potássio? Mudar, em vez de usar produtos químicos, eu usar produtos biológicos para controle de insetos, pragas, doenças, etc. Somar isso aí, o que isso representa em termos de carbono retido, em termos de produção de alimentos, em termos de melhoria das condições do solo, especialmente pensando que o solo é algo vivo. Não é o solo, eu não tinha ideia que o solo antes era apenas suporte para a planta. Ao contrário, o solo é um elemento vivo que quando você ativa a vida dele, ativa a microbiota, você faz o sequestro de carbono, você aumenta a resiliência da planta, aguenta essas questões de brutais de aumento de temperatura, de chuvas torrenciais, de seca, tudo isso, essa resiliência acontece. Certo, doutor João Pedro, eu agradeço a participação e colaboração conosco. Nos encontramos na próxima semana.